Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode dobrar o seu faturamento sem precisar trabalhar o dobro. A questão é que você só tem 24 horas. E nessas 24 horas você tem que colocar tudo da sua vida, não só o trabalho. Você é empreendedora e o seu trabalho depende de você, seja para prestação de serviços, para produção de produtos artesanais, se tem uma parte de você no que você vende, você depende das suas horas de trabalho para faturar. Então, você não pode dobrar o seu faturamento dobrando o seu número de horas trabalhadas. Acompanhou? Senão, você vai ter um burnout, você vai trabalhar 24 horas e vai ter um teto de faturamento muito baixo. E vai ficar doente. Porque você tem família, você tem um lado espiritual, acredito eu, você tem uma saúde física e mental para dar conta, você tem estudos, você tem descanso, lazer. Tudo isso tem que caber nessas 24 horas. Senão, também, não vale a pena. Para que se matar de trabalhar se você não vai poder desfrutar dos frutos do seu trabalho? Não faria sentido. Pode ser que nesse momento você esteja pensando, tá bom, Márcia, isso é meio óbvio, né? Eu já sei disso. Mas qual é a solução? Como eu saio disso? Como eu dobro, então, o meu faturamento sem trabalhar o dobro, tendo qualidade de vida? A solução não é dobrar a sua carga de trabalho, virando meio que quase uma social media de você mesma para atrair clientes, postando o tempo inteiro lá no Instagram ou em outras redes. Não é, porque senão a gente mata o que a gente falou primeiro, de não trabalhar o dobro. A solução também não é fazer anúncios sem estratégia, seja contratando alguém, alguma empresa, ou você mesmo apertando ali o botão impulsionar loucamente. Porque, além de que isso normalmente não vai te dar muito resultado, você só vai gastar o dinheiro sem ter retorno, mesmo quando isso traz clientes, pode ser que traga clientes que não são seu cliente ideal, que vão ficar te pedindo desconto, que não, vão te dar dor de cabeça, que não vão te valorizar, ou pode te trazer mais clientes, se der muito certo, mais clientes do que você pode atender, sem perder a qualidade de vida que a gente falou no começo. Então, essa também não é a solução. Arrumar outro trabalho também não é a solução. Quando eu digo isso aqui, não é arrumar outro emprego ao que eu me refiro. Eu me refiro nessa coisa que todo mundo anda falando hoje em dia, que tem que escalar. Ah, eu tenho que migrar para o digital, eu tenho que ensinar os outros, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não faz muito sentido você querer escalar ou contratar outros funcionários e tudo, sem você ter feito a base bem feita, sem você ter faturado bem com o que você tem, que é o seu trabalho, a sua produção inicial. Primeiro, aumente o seu faturamento com a sua produção, estruture seu negócio, para depois você pensar em expandir, em escalar, seja para o digital, seja contratando mais pessoas. Sem uma boa base, a casa cai. Tem um caso para contar disso. Tive uma mentorada que era fisioterapeuta. Ela faturava pouco, ganhava pouco, queria ganhar mais. Muito justo. Pois bem, ao invés dela olhar para essa base que nós vamos falar aqui agora, o que, que ela fez? Ela fez um e-book. Ela gastou dinheiro para fazer esse e-book. Ela fez um curso, porque ela contratou um designer, porque ela ainda fez em sociedade com uma amiga esse e-book. O e-book custava R$ 29,90, R$ 30. Então, para ela, era R$ 15. Para ela ganhar R$ 100 com esse e-book, tirando ali os custos da plataforma, não vou nem mencionar impostos, porque também teria da outra forma, ela teria que vender uns 8 a 10 e-books. Pode fazer a conta aí. Vender 8 e-books que seja, não é algo fácil. E ela levava mais ou menos uns 3, 4 meses para vender isso, quando vendia. Pois bem, quando ela chegou para mim, analisamos, fomos fazer a análise da base e vimos que ela estava cobrando R$ 100 a menos do que seus concorrentes diretos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ajustar esse preço. E só com isso, ela passou a ganhar R$ 100 a mais por cada atendimento. Os mesmos R$ 100. Ela levaria 3 meses, 4 meses, um super esforço para ganhar com os e-books. Ou ainda que ela ganhasse isso, que ela vendesse os 8 e-books em um mês. Então, faça primeiro sua base, antes de tentar se complicar com coisas que às vezes você nem entende bem como funciona. Eu acabei agora já dando um spoiler aqui do que nós vamos falar nesse vídeo para que você consiga dobrar o seu faturamento sem trabalhar o dobro. Mas eu já vou chegar lá.
Outra coisa que não é a solução é sair copiando o que deu certo para alguém. Mas se eu vi, olha, eu sou cabeleireira, então eu conheço a cabeleireira X, ela fez isso, isso e aquilo, vou fazer igualzinho a ela. Você vai lá e faz e dá errado. Por quê? O problema sou eu. Não necessariamente. Não necessariamente, porque às vezes o que ela fez funcionou para ela, na situação dela, no contexto dela, no bairro que ela tem o salão, com a personalidade dela, com a rotina que ela tem, com a família, se tem filho, se não tem filho. Tudo isso influencia. Não necessariamente o que funcionou para ela vai funcionar para você. Claro que nós precisamos sim ver cases de sucesso, aprender, fazer um curso, alguma coisa, uma mentoria para eu buscar um caminho para mim. Vou olhar, vou me inspirar em quem teve sucesso na minha área, lógico. Mas simplesmente copia e cola, Ctrl C, Ctrl V na sua vida, sem ver se isso realmente faz sentido na sua realidade, no seu contexto, isso não funciona. Isso é um tiro no pé, perda de tempo e normalmente de dinheiro também. Eu não quero com isso que você pense que então tem uma fórmula mágica que eu vou te apresentar aqui para você fazer a mágica de dobrar seu faturamento sem trabalhar o dobro, porque isso só pode ser mágica, de tão bom que parece. Não. Tudo que isso não é fórmula mágica. Você vai entender o caminho aqui para chegar lá. Mas primeiro, eu preciso que você parta desse princípio. Isso não é uma fórmula mágica. Não vai atrás de requisinho, de guruzinho, de coisa. Não, não resolve. Pode ser que alguém dê sorte de dar, funcione para um, funcione para outro, mas não é algo sustentável no longo prazo. Nunca é. Além disso, você tem 3 pontos que você tem que ter em mente. O primeiro é que você precisa acreditar. Não é tipo lua de cristal, eu preciso acreditar, porque aí o cara lá de cima vai me dar, porque vai cair do céu, porque eu acreditei, porque eu vou fazer a minha realidade. Não, não é isso. Mas é que se você não acredita que algo é possível, você não vai se esforçar para atingir este algo, né? E aí vai ficar do jeito que você está, não vai alcançar mesmo. Eu vou contar uma história que é a síndrome da Mariazinha. A Mariazinha tem na cabeça dela que os concorrentes dela ganham no máximo 5 mil reais por mês, que cobram no máximo 100 reais por atendimento. E ela acha que ninguém na profissão dela, no Brasil inteiro, consegue ganhar mais do que 10 mil reais. E mesmo assim, só quem está nos grandes centros, São Paulo, ou que tem um QI, que alguém indica, não sei o quê. Então, ela tem isso na cabeça. Então, o que ela faz? O que ela fez com isso? Ela colocou para ela mesma um teto de 5 mil reais, porque ela, Mariazinha, não está num grande centro, nem conhece muitas pessoas, nem tem o famoso QI. Então, o máximo que ela consegue ganhar é o que, na cabeça dela, os concorrentes dela ganham e cobram. Então, ela cobra 100 reais, mas ela não consegue muitos clientes. Então, ela está ali ganhando 2.500, 3 mil reais por mês, se matando de trabalhar e não consegue. Não consegue sair disso. E ela já se conformou que a vida é essa, mas na verdade eu acho que foi essa profissão que eu escolhi. O problema é o meu nicho, é o meu mercado, é a minha cidade. Eu vou me mudar de cidade, ou então eu vou fazer um curso ou mudar de profissão. Ou eu vou me conformar e eu vou ficar aqui mesmo vivendo essa vidinha, ganhando o que eu ganho porque eu não consigo sair disso. Ela criou uma prisão mental para ela. E isso é tão comum. Isso acontece tanto. Não sei se é com você, mas com muita gente que eu conheço. Muita mesmo. E por um tempo aconteceu até comigo. É muito comum. Eu tive uma mentorada que jurava que estava cobrando a mesma coisa que os concorrentes dela. Eu perguntei: você tem certeza? Você já falou com eles? Eu já tentei perguntar, mas eles não me falam. Mas eles não podem falar mesmo. Pede para sua mãe, para sua amiga, para o seu pai, para alguém, seu namorado, ligar lá e perguntar quanto custa. Quando ela fez isso, ela descobriu que estava cobrando mais de 100 reais a menos do que os concorrentes dela cobravam. E a partir daí, de posse desse dado real, ela começou a se adequar. E aí, de posse do dado real de que o teto dela, da área dela, não era o que ela pensava, mas era assim muito mais alto, e que aquilo estava ao alcance dela com apenas alguns ajustes que ela precisava fazer. Ela começou a se mexer e teve resultados.
Ela precisou ver na prática. Por isso que eu disse que não é um acreditar de conto de fadas, de nada místico. É pesquisar e ver onde eu posso chegar, onde é possível para mim, até onde eu posso ir. E eu te garanto que é bem mais alto do que você pensa. O segundo ponto é que você precisa querer. Ah, mas eu quero, lógico, eu quero. Quem não quer ganhar 2 vezes mais? Quem não quer ganhar o dobro? É mesmo? Porque se você quer, você precisa estar disposto ao terceiro ponto que está aqui embaixo. Você precisa colocar em prática. Porque se você, no primeiro ponto aqui, você sabe que é possível, você descobriu, agora você sabe, é possível, eu consigo chegar lá. Você precisa querer o suficiente isso daqui. Você precisa querer o suficiente, subir, elevar seu nível, ganhar mais, para que você consiga se mexer e colocar em prática. Márcia, mas ainda não sei o que eu preciso colocar em prática. É isso que eu vou te ensinar aqui. Mas eu preciso que isso daqui esteja tatuado na sua cabeça. Não é fórmula mágica, não vai cair do céu. Você precisa acreditar, você precisa saber que é possível, você precisa querer de verdade a ponto de colocar em prática. Então, se você acredita, se você quer, se você está disposta a colocar em prática, fica por aqui. Se você acha que é tudo uma bobagem, que é impossível, aí eu não posso fazer nada por você. Porque, como eu disse, não é uma fórmula mágica. Então, agora você já sabe o que não é a solução para dobrar o seu faturamento sem trabalhar o dobro. Agora eu vou te dizer qual é a solução, mas eu acredito que com tudo que eu falei até aqui, com todos os spoilers que eu dei, você já tenha deduzido que a solução é cobrar mais caro. Márcia, mas isso não é simples assim, não basta eu sair lá, eu vou dobrar o meu preço e os clientes vão pagar. Ah, tá, vão sim, confia. Claro que não é assim, né? Tem um caminho, um passo a passo, uma técnica para que sim você possa dobrar os seus preços. E eu vou te mostrar esse caminho agora. Vamos cobrar mais caro para um número ideal de clientes. E qual é esse número? É você que vai definir. É de acordo com a vida que você quer ter. Tanto em questão financeira, quanto você quer faturar, como quanto você quer trabalhar. Por que as pessoas pagam acima da média em alguma coisa? As pessoas pagam acima da média, elas pagam mais caro por algo acima da média. Você mesma, com certeza, se parar para pensar, vai lembrar aí na sua vida várias vezes em que você preferiu pagar mais caro por um produto ou serviço do que outros por alguma razão. Por quê? Vamos pensar, essas razões estão agrupadas em 3 pontos, que é a qualidade, a experiência e a identificação. A qualidade talvez seja o ponto mais óbvio. A gente entende que algo que tem mais qualidade é mais caro. E essa qualidade pode estar em alguns pontos. Se é um produto, essa qualidade pode estar no material. Eu entendo que uma bota de couro legítimo, toda de couro, é mais cara do que uma bota de PU, né? Ou de plástico, enfim. Isso é muito óbvio para a maioria das pessoas, né? Mas não necessariamente essa qualidade está nos ingredientes, nos materiais, no que foi usado para fazer aquele produto, até porque num serviço isso não faria sentido. Ah, mas eu tenho. A qualidade do serviço é melhor. E a qualidade do serviço eu meço por onde? Pelos resultados, pela técnica utilizada, muitas vezes. Por exemplo, a sobrancelha, você pode fazer sua sobrancelha na linha, na cera ou a mais tradicional com a pinça. E normalmente a sobrancelha na linha é mais cara. Por quê? Porque é uma técnica diferente que dói menos. Então eu pago mais porque eu vou sentir menos dor, porque vai ser melhor o resultado. Não, o resultado era igual, mas eu vou sentir menos dor. Então essa técnica vale pagar mais. Então varia muito, né, do que for no seu serviço aí no seu caso. A qualidade pode estar no prazo também. Normalmente, um prazo mais curto aumenta a percepção de qualidade para as pessoas. Depende do nicho, mas é um fator. Então, nós temos aqui técnica, nós temos materiais, ingredientes, nós temos resultados e prazo. Se eu tenho isso diferenciado, eu aumento minha qualidade.
Experiência é um outro fator que faz com que as pessoas também queiram, estejam mais predispostas a pagar mais por um serviço ou produto. A experiência é tudo que toca o seu cliente, não fisicamente, tá? Tudo que envolve o seu cliente, desde o primeiro momento que ele está em contato com você, com a sua propaganda, até o pós-venda. Desde ali, ele me viu, passou, se é um estabelecimento físico, então ele viu meu anúncio na internet, ele entrou em contato, teve processo de venda, teve todo o atendimento, teve o depois. Tudo isso é a experiência do cliente. Deslumbrar o seu cliente. Deixá-lo ao final dessa experiência ou durante a experiência com você assim, gente, tô besta, que maravilha isso aqui. Seja com esse cafezinho, seja com o lugar que você atende, até mesmo com o cenário, se é online, seja dando sempre um over delivery. Eu recomendo sempre que se tenha um over delivery na manga. Quando você desenha o seu serviço, como eu presto meu serviço? Como vai ser a experiência do cliente? Deixa uma parte dela fora do anúncio. Quando você explica para o seu cliente como é o seu serviço ou como é o seu produto, deixa uma partezinha de fora. Não conta que você entrega isso para ele, porque quando chegar para ele é algo a mais. Ele vai ficar assim com essa experiência. Essa é uma das formas de deslumbrar o seu cliente. Outra é personalizando. A personalização aumenta muito o deslumbramento, principalmente em uma era com tantas automações, com tanto robozinho no WhatsApp ou na ligação, com tanta gente robotizada muitas vezes, né? Com atendimento robotizado. Quando você personaliza, minimamente chamando a pessoa pelo nome, ou sendo flexível, fazendo algo diferente para ela, isso também agrega valor e justifica o preço mais alto também. O acesso é algo que também justifica um preço mais alto. O acesso a você. Quanto mais tempo você está com o seu cliente, quanto mais de você tem com o seu cliente, mais justifica um preço maior. Por exemplo, um médico de convênio normalmente não dá o WhatsApp para o paciente. Um médico particular dá. Isso é acesso. E isso está embutido no justificando o preço dele, porque ele vai ter mais tempo de dedicação a cada cliente, a cada paciente. Tem esse terceiro fator aqui, que é a identificação. A identificação tem 3 níveis, 3 elementos. A identificação primária é com os seus valores, é aquela coisa de ir com a cara. Às vezes você escolhe, principalmente quando são serviços com menos valor agregado, isso pesa muito. Por exemplo, para escolher uma cabeleireira, uma manicure, um salão, você escolhe aquele que você vai mais com a cara da pessoa. E também com os valores e bandeiras que você levanta já num nível maior. Muitas vezes a religião tem um peso, o que a pessoa vê, pensa da vida, principalmente hoje em dia, em que nós temos tantas ferramentas de captação de cliente que mostram tanto, que dão tanto essa oportunidade de gerar conexão com o seu cliente, porque você mostra os seus valores, as suas bandeiras, o que você acredita, o que você não acredita, tanto em relação ao seu trabalho, a sua forma de trabalhar, quanto a vida em si. E isso gera essa identificação. Vai ter gente que vai concordar com você e vai preferir comprar de você do que de outra pessoa que tem valores opostos aos dela. Vai ter gente que não vai gostar de você por isso, e tudo bem, e ótimo. Vai em paz. Você nunca vai conseguir atender todo mundo mesmo, então que você atenda pessoas que concordam com você e que te valorizam, né? Outro ponto da identificação é o senso de pertencimento. Quando uma pessoa compra uma bolsa da Chanel, por exemplo, ela não está só comprando aquela bolsa porque ela tem uma qualidade maior, que tem sim, e nem só pela experiência da loja ou até da embalagem, tudo aquilo maravilhoso. Ela compra porque ela passa a pertencer a um grupo. Porque aquela bolsa original, obviamente, vai dizer para as outras pessoas que ela venceu na vida. Que ela é uma pessoa que consegue comprar uma bolsa Chanel de 30, 40, 50 mil reais. Ela entra para o clubinho, para um seleto grupo de elite.
Não adianta comprar a bolsa falsificada para querer entrar nesse grupo, porque quem faz parte desse grupo, bateu o olho na tua bolsa, já sabe que é falsificado. Passa vergonha não. E o terceiro elemento da identificação é a ambiência. É com quem ela se conecta através de você. Pode ser que você escolha um salão de beleza X, porque vai lá, é cliente lá, uma pessoa que você admira na sua profissão, muitas vezes, que você quer tentar, quem sabe, conversar com ela um dia. Ambiência é muito importante. E não é o ambiente, a decoração do seu ambiente. Pode ser online também, essa questão da ambiência. Mas todos esses elementos que eu falei aqui variam de pessoa para pessoa. Tem gente que não valoriza uma bolsa Chanel. Tem gente que gosta de um salão de beleza arrumadinho, mais confortável. Tem gente que valoriza mais a fofoquinha que rola ali. Tem gente que não gosta dessa fofoquinha. E aí? O que é o valor? O que então justifica os preços mais caros? Tudo isso que eu falei. Tudo isso é no ponto de vista do seu cliente. O que eles valorizam? O que na percepção deles vale pagar mais caro? O que na percepção deles é melhor? Márcia do céu, mas então como é que eu vou saber? Porque eu não consigo agradar todo mundo. Como que eu vou? Para que lado que eu vou? Quem são essas pessoas? Como eu faço, né? A resposta está aqui. Como você vende mais caro, então? Demonstrando valor para as pessoas certas. E o que é este valor? Valor é o que você leva, é o benefício que você tem com aquilo. É o que significa aquilo que você está comprando para você, o que aquilo transforma na sua vida. Preço é o que você paga em reais. São coisas diferentes. Normalmente a gente fala, custo-benefício. Esse tem um custo-benefício muito bom, tal coisa tem um custo-benefício muito bom. É por isso. Porque você está dizendo, vale. E o que faz uma pessoa achar uma coisa, a gente, né? Achar uma coisa cara ou barata? É o seguinte, quando o valor é igual ao preço, a gente acha que tá ok. Às vezes até fala, vale, é justo, ou então, tá barato. Quando o valor é maior do que o preço, tá barato. Quando o preço é maior do que o valor, tá caro. Não vale a pena, eu não quero comprar. Não é se cabe no meu bolso ou não, não é disso que eu estou falando. Por exemplo, uma Ferrari hoje não cabe no meu bolso, mas eu sei que ela não é cara para o valor que ela entrega. Agora, uma coisa que a gente tem que se atentar é que se o valor for muito acima do preço, a gente sempre tem a impressão de que tem coisa ali. Isso deve ser propaganda enganosa. Não é possível que tudo isso custa tão pouco. O ideal é que sempre o valor esteja um pouco acima do preço, para a pessoa sentir que está levando alguma vantagem, que está fazendo uma boa compra ou uma boa contratação. Quem são essas pessoas certas, iluminadas? Não vão variar de pessoa para pessoa, porque elas são o seu cliente ideal. Você vai demonstrar, você vai criar a sua mensagem de valor para o seu cliente ideal. Não adianta, não dá para copiar da coleguinha, o que eu falei no começo. Você vai copiar a coleguinha, você vai atrair os mesmos clientes da coleguinha. Muitas vezes você vai criar um personagem, ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Você não vai ter alma ali, porque você está sendo uma cópia. E ninguém gosta de cópia. As pessoas gostam de se relacionar com outras pessoas, com gente de verdade. Então, se você só copia o que está acontecendo por aí, você vira um espectro de você mesma e não dá muito certo. Quando eu digo que não dá certo, para além das implicações psicológicas da coisa, não dá certo no bolso mesmo. No começo pode até conseguir vender um pouco mais por isso, mas chega uma hora que a coisa não anda mais, porque falta verdade ali. E você está meio que seguindo uma fórmula pronta e não vai, não vai mesmo. Talvez até nesse ponto você esteja pensando, eu já tentei isso, eu já fiz tentei copiar os outros, né? Tentei copiar um guru da internet e não deu certo. É porque não dá mesmo. Eu também já passei por isso.
Eu também já tentei copiar gurus, o tal high ticket, fazer tudo igualzinho os outros. Não era eu. Algumas coisas coincidiam, por exemplo, batom vermelho eu adoro. Unha vermelha também. Mas várias coisas não coincidiam. E aí eu não saía do lugar. Tá, então como que eu crio um caminho para mim, sem fórmulas prontas? Como que eu descubro quem é o meu cliente ideal e como que eu tenho que fazer isso? Como que eu vou demonstrar valor para ele, qualidade, experiência e gerar identificação com ele? Primeiro você tem que saber quem você é, né? Você precisa identificar quem é você. Quem é você na fila do pão? Quais são, o que é o seu magnetismo pessoal? Quais são seus valores, suas bandeiras, o que que você acredita, o que que você não acredita, o que que você gosta, o que que você não gosta, como é a sua personalidade, você é expansiva, como eu, falo com as mãos o tempo inteiro, ou você é mais quietinha, fala com a voz mais suave, enfim, são muitas características suas. Quem é você? O que que você acredita? O que que você gosta, basicamente? Qual a qualidade do seu produto ou serviço? Você vai voltar lá naqueles elementos da qualidade que nós vimos antes, né? Quais são os resultados que o meu serviço traz para a vida da pessoa? Qual que é a transformação na vida dessa pessoa com o meu serviço ou com o meu produto? Márcia, mas eu vendo bombom, que benefício que isso causa? Eu tenho que ver se o bombom, só se o chocolate é gostoso, sei lá. Tudo bem, você vai também falar, eu uso chocolate belga, isso vai te ajudar a justificar seu preço. Mas é claro que você tem um benefício real na vida da pessoa. Chocolate é igual a felicidade, gente. É ali que você tem que ir, né? Não há dia ruim que resista a um brigadeiro. Ou algo assim. Esse é o tipo de coisa que você vai usar, que é o benefício do que você vende. É o benefício final. Mas você vai pensar, quais são os resultados? Qual é o benefício real do que eu vendo? Que transformação eu gero? A minha qualidade está nos materiais que eu uso? Está na técnica que eu emprego? Está no prazo? Enfim, analisar. Onde está a qualidade do que eu entrego, do que eu vendo? Onde eu estou inserida? Qual é o meu mercado? Quais são os meus concorrentes? Diretos, indiretos, mais próximos? Com quem realmente eu concorro? Quem são os meus clientes? E quem é o meu cliente ideal? É diferente uma coisa da outra? Então, vamos trabalhar para que a gente só tenha clientes nesse perfil do cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? O que, que é isso? São pessoas que valorizam o que eu tenho para oferecer, que acham que este valor está um pouco acima do preço que eu cobro e que podem pagar o meu preço. Porque não adianta a pessoa valorizar o que você vende, como eu valorizo uma Ferrari, uma Hermès, por exemplo, e não poder pagar. Ela não é o seu cliente ideal, como eu não sou o cliente ideal delas ainda. Qual é o meu preço? Porque o preço te posiciona. Ele te posiciona como a baratinha ou como algo diferenciado. A Chanel poderia fazer a mesma bolsa e vender, que ela vende por 35 mil, e vender por R$ 1.000. 5 mil que fosse. Ela venderia menos. Ela teria menos apelo. O preço te posiciona. Sua comunicação também tem a ver com a percepção de valor. Comunicação o tempo todo, não só publicidade, mas principalmente. Se você está fazendo uma publicidade focada no preço, no desconto, na promoção, ou até uma venda focada nisso, isso está te desvalorizando. Se você fala ou escreve cheio de erros de português, isso desvaloriza, isso diminui a percepção de valor. A comunicação também te posiciona. A comunicação também altera a sua percepção de valor. Sua autoridade. Márcia, mas como assim autoridade? Eu não sou uma autoridade na minha área, eu preciso ser uma autoridade na minha área para cobrar mais caro para ganhar mais dinheiro? Não. Você precisa ser uma autoridade para o seu cliente, não para os seus pares necessariamente. A sua autoridade, ela precisa ser testemunhada por alguém, não necessariamente pelos outros profissionais da sua área. Você precisa ter resultados, depoimentos de clientes. Você pode também ter essa autoridade que os seus pares, os seus colegas te dão, o público, porque eu tenho um perfil com muitos seguidores, porque eu apareço na televisão, seja a televisão ali da cidadezinha, mas tudo bem.
Mas a mais importante é a autoridade que vem dos seus resultados, dos seus clientes, dos depoimentos que você tem de gente dizendo que o que você vende é o que você promete e muito mais, que realmente você dá resultados. A sua imagem também altera a sua percepção de valor. Isso você já deve ter ouvido falar, né? É meio óbvio até, principalmente para a questão de imagem pessoal, mas ela não é a única. A imagem do seu serviço ou produto, que tem a ver muito com os resultados e com o que falam dele, também importa muitíssimo. E a imagem do seu estabelecimento também, seja físico ou digital. Se você atende online, você tem que dar uma atenção para esse cenário aqui atrás de você. Tem um último fator que também altera bastante a sua percepção de valor, que é a escassez. É a demanda, é o quanto de gente tem te procurando, é o quanto de clientes você tem. Se você passa em frente a dois restaurantes que você não conhece, um tá cheio e um tá vazio, em qual você vai? No cheio, mesmo que tenha fila, a menos que você seja com pressa. Nesse exemplo, você pode ver que a escassez ela traz em si o que nós chamamos de prova social, que é se a manicure tem pouco horário, se é difícil de marcar com a médica, se para eu encomendar um bolo com a Maria eu tenho que encomendar 3 meses antes porque ela tem fila, eu penso, ela está com as mãos cheias de trabalho, ela tem muitos clientes, e se tem muitos clientes é porque é bom. Então eu já te adianto por que que é um tiro no pé vender insistindo, sendo chata para vender, enchendo a paciência da pessoa, dando 1000 descontos, fazendo 1000 condições para a pessoa comprar. Porque quando você faz isso, a pessoa pensa, acho que ela está precisando mesmo vender, né? Deve ter pouco cliente. E se tem pouco cliente, é porque não é bom. São todos esses elementos combinados que vão transmitir a sua mensagem de valor para o seu cliente ideal. Tá bom, já entendi, já fiz aqui todos esses elementos, já entendi o que eu preciso mexer para mudar minha percepção de valor, já entendi quem é o meu cliente ideal. Onde raios estão esses clientes? Onde eu os encontro? Da onde eu tiro esses clientes? Para achar essas pessoas, para captar, atrair e captar esses clientes, nós vamos usar o que vocês já devem ter ouvido por aí como ferramenta de captação. Só que antes de eu entrar nas ferramentas de captação online, que são as mais faladas ultimamente, e todo mundo acha que é só isso que existe, eu quero te lembrar de algumas outras ferramentas de captação. Algumas offline, e a primeira delas que são seus próprios clientes. E essa é a ferramenta de captação normalmente mais negligenciada. E é a mais fácil de utilizar, que mais está ao seu alcance. Eu tenho certeza que se você olhar dentro de seus clientes, a maioria das pessoas vai ter ali o seu cliente ideal. Algum cliente atual com o perfil de cliente ideal, ou mais próximo dele, pelo menos. Você pode, para começar, você pode ajustar os seus preços atuais para os seus clientes atuais, se você vende algo recorrente, para ficar mais condizente com a sua nova percepção de valor. Você pode pedir indicações para estes clientes. Você pode aumentar o LTV dos seus clientes, Márcio, que é LTV, é Lifetime Value. É quanto você vende para o mesmo cliente. Venda mais vezes para os mesmos clientes. É muito mais fácil vender para alguém que já comprou de você do que para um cliente novo. Aproveite a sua base de clientes atuais, ativos e também os antigos. Vai lá, dá um oi sumida para eles. Bons clientes podem te dar bons depoimentos. Basta pedir. E aí você usa esses depoimentos nas outras ferramentas de captação para conseguir mais clientes. Use seus clientes como influencers, não como esses que a gente vê lá, não as blogueiras do digital, eu digo como embaixadores da sua marca. Pega aquele cliente que já fala bem de você, que já te adora, e dá um presente para ele, dá um incentivo. Coloca esse cliente como embaixador da sua marca.
E como que eu consigo fazer isso? Para isso, o primeiro passo é o que nós falamos antes, do deslumbramento. Seu cliente tem que ficar tão deslumbrado com seu serviço, com seu produto, que ele vai acabar se transformando em um embaixador da marca quase que sozinho. Só vai precisar de um empurrãozinho. E as ferramentas de captação offline são as que sempre existiram a vida inteira, que sempre deram muito resultado e ainda dão muito. As pessoas às vezes esquecem delas e acabam deixando o dinheiro na mesa. O primeiro é o networking, que pode ser tanto intencional quanto pessoal. O intencional normalmente se faz em grupos específicos para isso. Tem muitos grupos presenciais, a maioria das cidades tem mesmo, as pequenas, tem grupos de empreendedores, né, para networking. Tem muitos grupos virtuais para networking intencional. Não é happy hour, tá? Festinha só, não. É uma coisa bem intencional mesmo. E o networking pessoal, que é feito com as pessoas que você já conhece, seus amigos, seus familiares, seus colegas, vizinhos, enfim. Esse networking pode te trazer muitos clientes e também parceiros, que é a próxima ferramenta, que é parcerias, ter parcerias com profissionais, não só da sua linha de trabalho, como com outros. Porque é muito comum, né, ter alguma parceria ali, por exemplo, principalmente o pessoal da área da saúde, tem, porque às vezes não dá conta de atender, ou não é a sua expertise, tem. Mas não é só isso. Por exemplo, uma cabeleireira, ela pode ter parcerias com uma cerimonialista para fazer o cabelo das noivas, uma fotógrafa de noivas, por exemplo, né? São inúmeras as possibilidades. E todos os nichos têm possibilidade de parcerias, seja de produto físico, seja de serviços. Às vezes precisa pensar um pouquinho fora da caixa para encontrar as melhores, mas sempre tem. E temos os canais locais também, que principalmente em cidades menores ou em cidades maiores, como em São Paulo, onde eu moro, nos bairros, funcionam muito bem, principalmente para quem atende presencialmente. E as ferramentas online? A maravilha da internet, o século XXI. Nós temos marketplaces para quem vende produtos, como a Lucete, Mercado Livre. Para quem presta serviços, muitas vezes você fez uma certificação, um curso, tem um marketplace. Você tem o Google Ads, principalmente para quem presta serviço presencial, estabelecimento físico, é maravilhoso. Temos outras redes sociais, como o TikTok, LinkedIn, dependendo do nicho que você atua. E o Instagram, que muita gente ultimamente acha que é a única coisa que existe. Apesar dele ser muito bom, tá? Quais são as opções dentro do Instagram? Você tem o tradicional hoje em dia, que se vê, que é o perfil influencer barra professor para vender algo, em que você ensina algo, você mostra, às vezes você é psicólogo, por exemplo. Então você vai lá mostrar como lidar com a ansiedade para você captar um cliente de psicologia. Esse é o tradicional. E esse normalmente te exige que você trabalhe, é o que eu falei lá no começo, né? É quase um outro emprego. Ele te exige muita dedicação. Você tem que postar todo dia, você tem que fazer história, você tem que fazer rios, você tem que fazer post o tempo inteiro, todo dia, e às vezes você não consegue balancear ali as duas coisas. Às vezes até te traz cliente, mas você não consegue dar conta daquilo. Enfim, tem vantagens e desvantagens. Todas elas aqui tem, tá? Ou você pode usar o seu perfil no Instagram como uma página de vendas. Como fazer isso? Bom, eu vou dar só uma ideia aqui, tá? Por que não usar um site ou uma página de vendas? Porque ali no Instagram você consegue gerar humanização, conexão com as pessoas, né? Reforçar a sua marca pessoal, mostrar um pouco dos bastidores, que também reforça a sua qualidade e muitas vezes a escassez, dependendo. Você cria dentro dele um funil, basicamente, como se fosse uma página de vendas. O que que você faz? O que você vende? Qual é a transformação que você gera na vida do cliente? Qual é o benefício real? Como você faz isso, né? Qual o caminho? As técnicas que você utiliza? Para quem você vende? Quem é o seu cliente ideal? Qual a sua autoridade? Quais são os seus resultados, né? Tenha depoimentos dos seus clientes, ou se você vende produtos, o produto em funcionamento. Alguma demonstração de habilidade técnica, né? Que pode vir, dependendo do seu nicho, com conhecimento, mostrando, ensinando mesmo ou antes e depois, ou produzindo, né, os bastidores da produção ali, se são produtos, né?
E quebra de objeções, né? Você estrutura isso em todo o seu perfil, desde a bio, né, passando ali pelos destaques, com os primeiros posts, para que a pessoa entre no seu perfil e passe por todo esse funil até clicar no link da bio para fazer a compra. Então, qual é a melhor ferramenta? Não existe. Não tem uma dessas ferramentas que é a melhor, garantido que vai te dar o melhor resultado. Não. Não, 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 porque isso depende de pessoa para pessoa. Você precisa, na hora de desenhar o que eu chamo de matriz de captação integrada, que nada mais é do que dizer qual ou quais, normalmente é mais de uma, dessas ferramentas eu vou utilizar. Como eu vou utilizar? Qual vai ser a minha estratégia de captação de clientes? Para eu não sair gastando tempo, dinheiro e energia com um monte de coisas que muitas vezes para mim nem fazia sentido. Por exemplo, se você presta um serviço ou vende um produto presencial somente em uma cidade pequena, não faz muito sentido para você o Google Ads. Talvez nem faça muito sentido o Instagram de perfil tradicional, de postar todo dia. Depende. Talvez faça mais sentido outros formatos de captação. Você precisa considerar a sua personalidade, a sua realidade, o seu momento, o que você quer fazer. Tudo tem que ser considerado para desenhar essa matriz de captação. Tá bom, eu já aumentei minha percepção de valor, eu já entendi quem é o meu cliente ideal, estou demonstrando valor para ele, eu estou captando esses clientes, eles chegam ali no meu WhatsApp ou no meu estabelecimento, como eu vendo, como eu fecho essa venda. Como eu disse antes, nada de chatice, nada de insistência, você fecha a venda usando técnica, com tranquilidade, com leveza, tendo um passo a passo estruturado, sabendo o que fazer. É assim que a gente vende. Sem insistir, sem ser chata, sabendo lá no fundinho da sua qualidade, sabendo que seu cliente precisa mais de você do que você dele. Porque se este não comprar, tem outro. Tem vários outros que podem comprar. Mas se ele não comprar de mim, a vida dele não vai ser tão boa de alguma forma. Nesse momento, pode ser que você esteja pensando: tá bom, entendi, tem toda uma lógica, faz muito sentido, mas como que eu coloco isso em prática na minha vida, no meu negócio? Como que eu aplico tudo isso no meu negócio para que eu possa dobrar o meu faturamento sem trabalhar o dobro? Para que eu possa dobrar os meus preços, elevar a minha percepção de valor? Como que eu faço isso na prática? Usando o método Helios. Tudo que eu falei aqui está dentro dos 4 pilares do método Helios. Tudo sistematizado em um passo a passo, em um caminho validado para que você dobre o seu faturamento sem trabalhar o dobro. Quais são esses 4 pilares? Tudo isso que eu falei aqui para vocês. O primeiro deles é a marca valiosa. Todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês que aumentam a percepção de valor. É o tal do posicionamento, que você já deve ter visto por aí. Todos aqueles elementos para aumentar a sua percepção de valor também pode ser chamado de posicionamento. E nessa parte da marca valiosa, nós também vemos uma esteira de serviços, de produtos, se for o caso, né? O que vender, por que valor, qual é o valor daquele serviço, daquele produto, qual é o preço e como que eu vou vender, qual vai ser a minha estratégia de venda. Tudo isso a gente detalha dentro da esteira de serviços. Então, eu já aumentei a minha percepção de valor aqui com a marca valiosa, já entendi quem é o meu cliente ideal, como eu atraio, como eu capto esse cliente com a matriz de captação integrada, como eu falei antes, e com a técnica de vendas com leveza. Trouxe esse cliente para mim, vendi para ele, estou atendendo, entreguei o meu produto, entreguei o meu serviço. Como que eu faço para vender mais? Nós vamos deslumbrar este cliente, fazer uma experiência do cliente deslumbrante, para que ele se torne embaixador da sua marca, para que ele te indique, para que ele te dê depoimento. O quarto pilar é um pilar que eu não falei antes, que é a escada da valorização.
para que você não fique dependente sempre de mim, para que você saiba quanto subir o seu preço, quando subir, como comunicar esse preço novo, tanto para os clientes antigos quanto para os novos. Entenda os níveis de preço, como eu vou subir de patamar, eu preciso mudar algo na experiência do cliente, na minha qualidade, na minha entrega, para que eu possa subir mais ainda meus preços, para que eu possa subir mais um degrau, mais um patamar nessa escada da valorização. Então, tudo isso aqui você aprende a definir dentro do pilar escada da valorização. Márcia, você disse que tinha 4 pilares, mas tem 5 aí. O que é essa mentalidade no final? A mentalidade é a fundação dos 4 pilares. E ela permeia todos esses pilares o tempo todo. Porque lembra do que eu falei para você lá no começo? Que você precisa acreditar. Você precisa saber que é possível. Você precisa querer e querer todos os dias até o resultado vir. E você precisa colocar em prática. Você precisa querer o suficiente para conseguir colocar em prática. Aplicando os 4 pilares do método Helios, você vai ter o resultado em alguns meses de dobrar o seu faturamento sem trabalhar o dobro. E como aplicar? Aqui você tem 2 opções. Você pode pegar, assistir novamente essa aula, quantas vezes forem necessárias, ir anotando e ir aplicando sozinha. Pode. Vai dar certo? Pode. Pode sim. Você vai ter alguns resultados, isso eu tenho certeza. Mas vai demorar mais, você vai errar mais e vai sair mais caro. Como assim vai sair mais caro se eu vou fazer sozinha? Porque cada momento, cada dia, cada mês que você demora mais, cobrando o mesmo preço, ganhando o mesmo faturamento, é dinheiro que você está perdendo. Então sai mais caro quando você é mais lento. Isso, com certeza. Fora que às vezes você também gasta mais dinheiro com outras coisas, com aqueles anúncios sem estratégia que eu disse no começo, com coisas que não fazem muito sentido para a sua vida, para o seu negócio. A outra opção é caminhar acompanhada, se tornando uma Eliodora. A Eliodora é a minha mentoria individual, onde eu vou caminhar com você por 6 meses, aplicando esses 4 pilares, onde eu vou desenhar com você o seu mapa único de valorização. Não pegar uma fórmula pronta e tentar te enfiar e te fazer caber dentro dessa fórmula pronta, dessa caixinha. Não. Eu vou desenhar com você o seu mapa único de valorização, o seu caminho, fazendo uma análise do seu negócio e um plano de ação para você, que caiba dentro da sua vida, dentro dos seus objetivos, do que você quer alcançar e do que você pode fazer. Nesses 6 meses, você vai ter o meu acompanhamento personalizado e constante, através de reuniões individuais, onde onde eu vou fazer essa análise do seu negócio, desenhar o seu plano de ação, acompanhar a sua execução do seu plano de ação. O acompanhamento constante também se dá com acesso ao meu WhatsApp diariamente no horário comercial. Estou sempre ali para te acompanhar na execução do plano de ação. Não é um tira-dúvidas, é para te acompanhar na execução das suas tarefas. E além disso, você ainda tem o Notion da mentorada, o Notion da Eliodora. Aqui você vai ter o seu histórico dentro do universo da mentoria, o manual da mentorada, suas boas-vindas, seu checklist inicial. Dentro do seu plano de voo individual, você vai ter o seu briefing para usar de base para desenvolver o seu plano de ação, o seu mapa único de valorização. Dentro do plano de ação, nós vamos ter o seu mapa único de valorização e todas as tarefas que você precisa fazer com status, com prazo, com a data de conclusão, com observações, com instruções para suas tarefas, tudo muito mão na massa, muito prático, muito simples para que você consiga executar. O investimento para ter o meu acompanhamento por 6 meses, para aplicar os 4 pilares do método Helios e com isso dobrar o seu faturamento, é de R$ 5.000 à vista ou em até 12 vezes no cartão.
E quando eu disse para você que o que eu quero é que você tenha resultados, não foi da boca para fora. Eu acredito tanto no método Helios e no meu acompanhamento que eu te dou uma garantia. Se você aplicar tudo que nós combinarmos no plano de ação e não conseguir atingir os seus objetivos dentro dos 6 meses da mentoria, eu te devolvo o seu dinheiro. Claro, eu tenho que ver que você aplicou, né? Tem que estar provado ali, todas as ações concluídas, não basta falar. Mas eu te devolvo o seu dinheiro tranquilamente. Até hoje, essa garantia nunca foi acionada. E eu tenho certeza que não é agora que vai começar. Agora, a decisão está nas suas mãos. Coloca nos dois lados da balança o que pesa mais. O que você prefere? Continuar do jeito que você está, com o faturamento que você tem, ou mudar a sua situação, dobrar o seu faturamento, valorizar a sua marca? A decisão está com você. Se você decidir valorizar a sua marca e dobrar o seu faturamento, clica no link para conversar comigo ou com a minha equipe no WhatsApp. Se você ficou com alguma dúvida também, pode chamar no WhatsApp que a gente conversa. Te espero lá.